Olá, bem-vindos ao podcast da Twilio. Eu sou a Marcela Klein, faço parte da equipe da Twilio aqui na América Latina. Estou muito feliz que você está aqui de novo com a gente para mais um episódio. Aqui na Twilio a gente acredita que é possível as empresas criarem uma relação muito legal com os seus clientes finais. E isso é possível com a nossa plataforma de engajamento do cliente. E a gente trouxe aqui duas pessoas que sabem de tudo e mais um pouco sobre tecnologia, sobre inovação, sobre empreendedorismo. Esse é um grande tópico do dia. Eu vou deixar que elas se apresentem para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tamares Parreira, diretora da Twilio aqui no Brasil. É um prazer estar com vocês hoje. Nós atuamos de forma muito importante no mercado dos desenvolvedores. A gente veio através disso também com a nossa tecnologia para transformar as experiências dos clientes e dos clientes dos nossos clientes. E para mim é um grande prazer trazer aqui um expoente desse mercado de empreendedorismo, de startups, que é o Pedro. Tudo bem, Tamis? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Pedro Weingärtner, sou o CEO da Ace Ventures e trabalho com empreendedorismo desde o início da minha carreira, né? Hoje, o meu trabalho é ajudar outros empreendedores a serem bem-sucedidos e eu estou muito feliz em estar aqui com vocês na Twilio, que é uma empresa que eu conheço desde o seu nascimento. Então, é muito legal estar aqui. Pedro, você tem muito conteúdo na internet sobre, né, tudo que você faz nesse mundo de tecnologia de startup, como a Tamares falou. Então, hoje vai ser uma aula para quem está escutando a gente. Eu estou muito feliz que a gente vai começar esse papo já assim, com uma pergunta que eu sempre faço no começo para os nossos entrevistados. Você pode, assim, abrir seu coração e realmente contar a verdade do que está acontecendo no mercado hoje. Você acha que ainda é possível acreditar nos unicórnios? É uma ótima pergunta e acho que eu vou começar, para quem está nos ouvindo, definindo, né, o Sim. que é um unicórnio. Um unicórnio é um termo aí que foi criado na última década para designar uma empresa privada que vale mais do que US$ 1 bilhão, né? Ou seja, foi avaliada em mais de US$ 1 bilhão. E hoje a gente tem vários, a própria Twilio já foi um unicórnio, né? Hoje não é mais um unicórnio, não por não valer isso, mas porque já está no mercado, né, público, já é uma empresa de capital aberto. Mas hoje a gente tem várias empresas aí que estão até optando por não abrir o capital, como a SpaceX, né, como a própria Stripe. A gente tem várias empresas que, assim, valendo dezenas de bilhões de dólares e não querem, a OpenAI também, né, outra empresa aí, ou seja, tem várias empresas que estão optando. O que a gente viu, assim, em termos anticlimáticos na questão do unicórnio, é que nos últimos, sei lá, desde 2020, 2021, o valor das empresas aumentou muito, por causa das rodadas que os fundos investiam, também aumentaram, juros baixos, e vamos lembrar, né, o indicador, né, para você ser um unicórnio é o valor de mercado, não tem a ver com a sua receita, não tem a ver com sua taxa de crescimento. Então, o que acabou acontecendo é que muitas empresas receberam o cheque, se tornaram tecnicamente unicórnios, mas muitas delas a receita não estava lá. E aí o que aconteceu foi que o poço secou, o juro subiu, os cheques se tornaram mais exigentes e muitas dessas empresas estavam avaliadas muito alta, tiveram que fazer o que, né, no mundo de venture capital a gente chama de down round, né, que é você está marcado num valor e você baixa esse valor. E o impacto disso não é só no valor da empresa, mas nos funcionários que têm stock option, né, ou seja, que têm ações da empresa, e tudo isso, né, acaba criando uma percepção, talvez, de que os unicórnios sumiram, ou de que os unicórnios estão em maus lençóis, e eu acho que a gente tem que separar o valor que foi marcado, né? Quando uma empresa está privada, o valor é marcado por 2 ou 3 ou 4 fundos e tal. Quando ela vai para o mercado de capitais, é o mercado inteiro votando, né? E colocando. Então, assim, o valor é uma coisa muito subjetiva no mercado privado ainda, né, e aí à medida que ela vai crescendo, a gente vai começando a usar comparáveis e entendendo se ela realmente vale aquilo. Mas eu acredito que sim, a gente está vendo vários,
unicórnios surgirem hoje, empresas consistentes e tudo mais, mas eu acho que tem muitos que, infelizmente, ou vão ficar no caminho ou vão valer bem menos e deixar de ser chamados de unicórnios, né? Quase uma maturidade até do próprio termo, né, de como que a gente Exatamente, vê e qual é o momento que eles estavam naquele momento. exatamente. Bom, como você contou, você tem muita experiência, porque você está trazendo esse histórico de momentos diferentes. Então, para a gente começar a localizar as pessoas que estão assistindo a gente, conta para a gente um pouco da sua jornada profissional, Legal. né? Bom, eu sou empreendedor a minha vida inteira, então eu não sei como é que é não ser empreendedor, né? E eu criei já algumas empresas, né? Primeiro uma empresa de tecnologia, de desenvolvimento de software está ativa, que chama Met. Depois, em 2010, eu fundei o Zupa, que foi a primeira empresa de reserva de restaurantes aqui no Brasil. Eu me lembro, a gente está aqui na região dos Jardins, eu lembro que a gente ia de porta em porta aqui nos Jardins, nos restaurantes, tentando falar com o dono do restaurante. Ah, e em 2012 a gente vendeu para o Peixe Urbano essa empresa. Em 2012 a gente criou a Ace, né? Na época era a Aceleratec, e hoje nessa jornada aí de mais de 10 anos, é uma empresa que tem esse propósito, né, de ajudar empreendedores com capital, né, no início da jornada, mas a gente também trabalha com M&A, a gente também vende empresas, a gente trabalha a gente tem um braço que chama Ace Cortex, que atua com corporações, então ajuda as corporações a inovarem, a criarem novas fontes de receita, e educação também. Então a gente tem um cluster de negócios assim, cuja temática central é inovação e, obviamente, empreendedorismo, e hoje eu estou super mergulhado convivendo com um empreendedor o dia inteiro, então eu adoro, porque eu sempre me inspiro muito, né, e acho que é mais ou menos relacionado a esse tema que a gente está falando aqui do mercado empreendedor do Brasil, né? Por isso que eu estou imerso aí, já passei por milhares de empreendedores ao longo dessa jornada, então eu conheço bem. Eu fico aqui tentando traduzir a potência, né, que é o Pedro, quando olha para aquele retrovisor e tudo que a gente já construiu no mercado brasileiro, e através das suas mãos também, né, das mãos, do olhar, porque o empreendedor, ele nasce muitas vezes com uma grande ideia, com uma grande tecnologia, mas ele não enxerga uma série de pontos que são importantes, né, e eu acho que isso que é o que coloca em risco a grande maioria dessas empresas. Verdade. Eu costumo dizer que a grande é grande porque ela toma algumas ações e os pequenos permanecem pequenos por muito tempo porque deixam de tomar as mesmas ações. O Rancharan já falava, né? Não é produto e nem serviço que compete, hoje em dia são os ecossistemas. E você é um grande hub, né, num ecossistema potente que une essas duas pontas, que é o enterprise, são as companhias maduras, e o empreendedor na ponta, que estão resolvendo problemas de negócio, que aquela grande muitas vezes nem tem a rapidez para atuar nesse mercado. E aí, quando eu olho para tudo isso, eu fico muito curiosa, na sua perspectiva, como é que você enxerga esse empreendedor? Porque eu falo, do meu lado, eu estou há 33 décadas no mercado enterprise de grandes corporações americanas, eu brinco que eu sou uma empreendedora num corpo de colaboradora barra executiva, porque eu aproximo o enterprise num ecossistema para essas outras empresas brasileiras e latino-americanas. Você está nessa ponta, fazendo essa conexão, né, nesse nascedouro de companhias e soluções muito inovadoras para atingir um problema de negócio grande, e é onde você cruza e promove esses casamentos. Como é que você vê o empreendedorismo no Brasil? Porque você está dialogando também com os grandes negócios e os Uhum. grandes desafios. Interessante. E eu acho que você levantou um ponto, né, que hoje o perfil empreendedor, ele é o perfil que todas as empresas querem, né, dentro de casa, porque é o perfil que cria o novo. Quando a gente fala de inovação, quem está à frente da inovação, todo mundo esquece que tem um empreendedor levando a inovação. Tem uma pessoa ali, né? Exatamente, uma pessoa que geralmente tem que carregar isso aí, não é fácil, porque né, tanto que o meu último livro chama Contra a Corrente, né? Ele recebe sempre um estímulo contrário muito forte, tem que ter resiliência para ir adiante. Eu acho que o empreendedor brasileiro, até se a gente comparar com outros empreendedores ao redor do mundo, talvez o nível de criatividade que o empreendedor brasileiro tem seja muito alto, né, comparado com, por exemplo, o empreendedor americano.
e eu acho que isso é muito pelo ambiente que a gente tem, porque a gente tem que ser criativo para conseguir fazer as coisas acontecerem. Mas eu acho que se a gente for comparar, eu acho que a execução, às vezes, do empreendedor americano é bem superior, né? A produtividade, o output do empreendedor americano é muito bom, né? Muito grande. E você falou, né, do pequeno e do grande, e às vezes, né, quando a gente está empreendendo, é muito difícil a gente olhar de fora para dentro o que a gente está fazendo. A gente está tão imerso naqueles problemas, naquilo que está acontecendo, na operação, na pessoa, no teu colaborador-chave que se demite, naquele cliente que não vai pagar esse mês, e isso coloca a sua folha em risco, e o nível de incerteza, insegurança que o empreendedor está imerso, e às vezes o empreendedor tem dificuldade de tomar uma outra perspectiva e se fazer perguntas. Por que eu não estou crescendo? O que está acontecendo? E geralmente eu acho que olhar com outra cabeça ajuda bastante. Eu acho que às vezes a gente tende a permanecer pequenos, né? Acho que isso talvez seja o nosso maior pecado. Eu acho que isso tem muito a ver com ambição, né? Você se conectar com a sua ambição e você ter clareza do que você está criando, né? E o que você está criando? Não, eu estou fazendo isso. E eu vejo que muitas vezes os empreendedores têm dificuldade de articular o que é esse isso. Porque se você articula o que é isso, fica mais fácil de você desdobrar. E eu sempre brinco, até no meu livro eu brinco com isso, né? Eu falo, eu vou falar com o empreendedor, nossa, eu não consigo crescer, mas é por causa do mercado, é porque eu não tenho dinheiro, é porque ninguém me conhece, é porque não sei o quê. Aí eu faço uma pergunta, imagina vou pegar o empreendedor aí, imagina o Elon Musk. Se o Elon Musk fosse tocar a sua empresa com duas regras, ele não pode usar nem o dinheiro dele e ele não pode usar nem o networking dele. Ele tem que basicamente usar o skill dele de tocar um negócio. Tu acha que ele faria um trabalho melhor do que você? Aí o empreendedor fala, não, eu acho que o Elon Musk ia fazer um trabalho melhor do que eu. Legal. O que você acha que o Elon Musk faria diferente do que você está fazendo? Eu acho que o Elon Musk criaria um produto assim, acho que ele derrubaria isso e tal. Nossa. Aí eu, E e por quê, que né? você não faz o que o Elon Musk faria no seu negócio? E aí o empreendedor fala, pois eu vou Olha fazer. isso. Então, às vezes, quando a gente muda o enfoque e o jeito de pensar sobre o negócio, eu acho que muito do nosso papel junto com o empreendedor é isso, é ser a pessoa de fora e falar, Por que não, né? por que você está apanhando, você está todo dia chegando lá de manhã apanhando, Insistindo, né? insistindo numa coisa que você sabe que não vai funcionar. Eu estava mentorando uma empreendedora e ela estava me dizendo, não, eu estou fazendo isso, e a feição dela era uma feição assim meio deprimida, estou fazendo isso, isso, isso. Mas o que eu gostaria de fazer mesmo é esse produto fazendo isso, isso, isso. Aí eu, e por que você não faz isso que você acabou de me dizer? Aí ela, você acha que eu poderia fazer isso? Eu acho que Você é a dona, né? você deveria fazer isso dela. Então eu vou fazer. Então parecia que ela estava precisando de uma permissão, de alguém de fora. E eu acho que é um pouco, talvez, a gente fica muito aprisionado porque é mais difícil, de fato, empreender no Brasil, né? O risco que você toma é maior do que nos Estados Unidos. Se você quebra a sua empresa, é pior. Um processo trabalhista dói mais. Tudo dói mais no Brasil comparado com os Estados Unidos, né? E é um processo muito solitário também, né? Extremamente. E aí você ter pessoas que já viram a mesma história se repetindo em outros, né? Acabou que é tudo humano, né? A pessoa que é empreendedora, ela tá muitos anos ali naquele mesmo assunto, né? E às vezes cansa, e às vezes você precisa de alguém de fora que venha e que te fale alguma coisa e te tire um pouco do eixo, né? Como a gente tem também dentro de empresas, a gente tem dias e dias, né? Às vezes a gente precisa dessa pessoa que vem e te dá uma ideia nova, né? E uma coisa que eu adorei que o Pedro comentou é da permissão. É isso. Você vê que ele não se coloca naquele lugar de decisão. Ele Não? precisa ou da validação ou da permissão. E tem também um estigma, você que está captando, né, investimento para dar aquele oxigênio, muitas vezes necessário para aquela ideia ou solução avançar, te colocar num lugar de uma distância. Talvez por isso eles precisem dessa permissão. É isso. E não, né? À medida que você desce,
para conversar de coisas reais, de problemas reais, é aí que aparece a solução que está ali dentro É mesmo. isso. A Amazon passa muito por isso, né? Muitas das soluções que eles trazem para dentro de casa estão ali, entre as pessoas, entre os clientes, entre os parceiros, basta perguntar. Basta perguntar. Inclusive, a carta do Andy Jassy agora Uhum, é sobre perguntas, né? exato. É perguntar por quê e por que não. É por que que isso não é melhor? Por que não fazer desse jeito? E eu acho que é isso. A gente, às vezes, a gente cria uma prisão mental e não faz o que tem que ser feito, né? É fascinante isso, né? Porque não é um problema de negócio. É um problema da mentalidade que você tem, de como você pensa sobre o negócio. Se você transforma a maneira que você pensa sobre o seu negócio, você transforma o seu negócio, né? Falando um pouco sobre criatividade e autorização, né, que você falou um pouco isso. Tem um pouco desse seu olhar, de falar: "Isso vai ou isso não vai para frente"? E eu te pergunto isso porque, no mundo onde a gente vai falar de tecnologia daqui a pouco, mas no mundo onde a gente tem acesso ao que todo mundo está fazendo praticamente, é difícil pensar qual é uma grande ideia que já não foi pensada, né? Uhum. Ou assim, nossa, a carga de inovação ou de necessidade de criar algo novo é muito grande hoje em dia, né? Então, assim, existe um processo de, assim, isso tá com cheiro de que é a repetição do mesmo, isso realmente tá com cara de ser novo e ter um mercado? Como é que você trabalha, assim, com as pessoas, né? Com as pessoas que vêm te procurar? Eu aprendi a ter uma cabeça muito aberta em relação às coisas, né? Porque eu me lembro a primeira vez que eu comecei a aconselhar empreendedores, eu era muito dogmático. Eu falava assim: "Não, você tem que fazer isso, anota aí, ó, faz isso". E aí A fórmula, os né? É. melhores empreendedores, em uma semana, voltavam: "Pedro, eu fiz tudo o que você me falou e não". E eu falei: "Nossa, esse cara fez, não só fez, como fez melhor do que eu faria". Então aí eu vi, cara, quando você muda uma variável da equação, toda a equação muda. E eu tinha empreendido e criado coisas num determinado contexto. Quando você muda o contexto, você tem que estar muito aberto e ler os sinais. E você tem que estar muito atento aos sinais que estão acontecendo. Agora, quando a gente fala de inovação, né, hoje em dia, a gente vai falar de tecnologia daqui a pouco, né, mas hoje em dia, a barreira para você criar alguma coisa e colocar alguma coisa no ar é cada vez menor. Então, eu não preciso, eu pego aqui, pum, preciso mandar mensageria, preciso não sei o que, conectar, eu pego a Twilio, plugo, papapá, e eu monto uma arquitetura muito rápido, coloco um produto muito rápido para rodar. Então, o produto em si é menos importante do que o problema que eu resolvo, como que eu vou resolver esse problema, como que eu removo fricção do cliente, e entra um fator que é a sensibilidade e tudo mais. E eu acho que às vezes, o que acontece com muitos empreendedores é que eles não entendem que existe todo um stack de coisas que você consegue inovar, que vai desde a maneira como você configura a sua equipe, até a maneira como você vende, como você estrutura os canais, como você comunica, como que você conta a história do seu produto. E às vezes a gente vê duas empresas no mesmo setor com produtos funcionalmente muito parecidos, mas que um empacotou de outro jeito e a coisa decolou. E o outro está estagnado e não cresce. E acho que é muito sobre essa capacidade de você conectar os pontos e botar as coisas para funcionar, né. A gente fala muito do mercado muito concorrido, né, que hoje em dia você não tem uma exclusividade necessariamente do produto, do serviço, mas tem toda ali algumas coisas não muito táticas em volta, né, da percepção do cliente, dessa satisfação, dessa fidelização que você gera com coisas que vão além do que aquilo, do que você está vendendo, do que você está servindo, né. Mas a gente já começou a falar de tecnologia, isso é um ponto muito importante. E eu queria que você ajudasse a gente a separar um pouco as 3 coisas. Porque uma coisa é empreender. Você pode empreender, você pode abrir um restaurante, você pode fazer sapato, certo? Empreender. Outra coisa é inovação, né? É você inovar um processo, uma maneira, etc. E a outra coisa é tecnologia. A gente colocar essas 3 palavras quase que na mesma frase, achando que o que é hoje, que é empreender parece ser mais tecnológico e parece que a inovação só é possível por causa da tecnologia. A tecnologia como uma
ferramenta para que isso seja possível acontecer, né? Mas a gente sabe que não é o caso, né? Então, assim, hoje a gente tem acesso a todas essas ferramentas, como você falou, de uma maneira muito mais fácil. A pessoa que pensa hoje, vou empreender, ela sabe que a tecnologia é um desses pilares, né? Como que você vê, assim, esse volume de acessibilidade mesmo, né? Como você falou, achar a tecnologia não é mais o grande desafio. Então, qual é, né? Já que esse já não é mais o problema, né? Qual que é o grande desafio nesse caminho mesmo? Assim, eu não vou poder deixar de falar de inteligência artificial aqui, mas se a gente decide que vai ser um artista, aí a gente fala: "Legal, mas o que que você vai usar? O que que você vai produzir?". Eu posso ser um Michelangelo, né, pintar ou esculpir, mas eu posso fazer hoje em dia cinema, eu posso se eu for fazer cinema, eu posso gravar no meu iPhone, ou eu posso ter um setup super sofisticado, como a gente está tendo aqui, vocês que não estão vendo, super sofisticado. E a mesma coisa empreender, eu posso pegar e vender minha hora, e eu posso passear com o cachorro do meu vizinho, mas eu posso criar um app que vai possibilitar com que o dono do cachorro acompanhe o percurso que eu estou fazendo, e eu vou introduzir a tecnologia. Mas hoje a gente está entrando numa era em que tudo que está relacionado à gestão, à eficiência, ao bom senso, vai ser substituído pela inteligência artificial. Imagina que todo mundo vai ter acesso a ferramentas que vão gerir melhor do que o melhor gestor do mundo, né? Vão ter acesso a ferramentas que vão criar qualquer coisa melhor do que qualquer outra pessoa, né? A gente viu recentemente o Google lançou o vídeo que tem diálogo. Há um ano atrás tinha um vídeo do Will Smith comendo macarrão todo enrolado. Se a gente projetar um ano para frente, 2 anos para frente, imagina o que essa tecnologia vai fazer. Ou seja, a tecnologia vai melhorar cada vez mais. Então, assim, como é que eu me diferencio enquanto empreendedor? Eu acho que tem 2 coisas, né. Primeiro eh, o que que não muda? A dor do meu cliente, o problema do meu cliente. Então, se eu tiver o eixo cliente na equação, eu consigo entender como que eu me adapto a ele. E a segunda coisa, se a gente está vivendo uma era em que todos os algoritmos foram treinados olhando para o retrovisor, todos os cases de Harvard estão nas bases de inteligência artificial, todas as melhores tomadas de decisão, algoritmos de negociação, está tudo lá. Então, assim, o que que adianta eu fazer um curso de XYZ de negócios, se está tudo lá e alguém vai fazer melhor do que eu? Se a gente projetar 2 anos para frente, vai ter alguém que vai falar assim: "Olha, Pedro, acorda aqui, ó, faz isso, liga para essa pessoa", e de repente não vai mais precisar de mim. Ele vai ligar para essa pessoa, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu digo que o meu papel é sustentar uma visão não ortodoxa sobre as coisas. Porque se todo AI olha para trás, quem é que olha para frente? São os empreendedores. Então, os melhores negócios que estão se criando são aqueles que a gente normalmente vai polarizar. A gente fala: não sei se isso é legal". E se eu botar no AI, fala: não é a melhor solução seria XYZ, e ele vai dar a opção sensata e razoável. Então, se a gente se entender empreender como um ato criativo, e eu defendo muito essa tese, eu acho que empreender é colocar uma expressão sua no mundo, seja ela um negócio de passear com um cachorro, seja ela, enfim, um negócio mega bilionário. Como que eu coloco essa minha visão de maneira não ortodoxa e sustento uma visão que eu tenho? Só que a gente foi educado para ter um pensamento cartesiano, né, então toda a nossa educação é para tirar nota 10, mas o que que é tirar nota 10? É fazer o que o professor quer que eu faça, né, então todo o compliance, é tudo compliance. Se eu atendo o compliance, eu vou bem na vida. Se eu fizer tudo direitinho no meu trabalho, eu serei promovido. Hoje, fazer tudo direitinho no trabalho não é mais sinônimo de ser promovido. É uma IA. É uma IA. É. A IA vai fazer melhor do que É. o que eu estou fazendo hoje. Então, o que eu costumo dizer, tudo que é medido por produtividade vai ser trocado por AI. Então, o que que fica? O que fica é aquilo que é liderar, que é criar uma visão, que é criar uma história, storytelling, e empacotar coisas. E eu acho que essas pessoas que vão se destacar. Eu acho que se você tem uma visão,
o tempo que você coloca a sua visão para rodar, ele encolheu de meses para dias. Então você consegue testar as coisas muito mais rápido e saber o que vai funcionar e tudo mais. Então é bom, mas é ruim, porque todo mundo faz isso. Todo mundo tem essa capacidade, né. Então quando todo mundo é gênio, né, ninguém é gênio. E eu acho que é um pouco o mundo que a gente está vivendo hoje, o mundo da abundância, mas da escassez de visão autoral, de visão única. E é isso que o mundo carece de pessoas imprimindo a sua visão no mundo. E isso é a grande dificuldade hoje, porque quando a gente é educado para compliance, como que a gente vai colocar a nossa própria visão? No meu livro eu conto a história do elefante na Ásia, que eles pegam um elefante filhote, eles amarram uma cordinha na perna e amarram na árvore. E o elefante fica numa área. E depois de um tempo eles não precisam mais da árvore. Se eles só amarram a cordinha na perna, o elefante não sai daquele perímetro mais. E a gente é esse elefante. Se a gente a vida inteira é educado a fazer as mesmas coisas, quando a gente foge desse perímetro, a gente se sente mal, parece que eu estou violando alguma coisa, né? E eu acho que é um pouco isso que é empreender para mim. É uma visão meio romântica, mas eu acho que é o que resume por que alguém suportaria todo esse estresse se não é colocar uma expressão sua no mundo, né? E olha que incrível, você falando de compliance, de governança e dessas travas, hoje ele é uma luz, eu digo, no fim do túnel, para quem vem dessa escola, né? A gente se conheceu dentro de um ambiente de governança É corporativa isso. e ele, além de mentorar os empreendedores, ele está na outra ponta, É isso. explicando essa visão da inovação, do autoral, para grandes decisores no país. E essa é construção de pontes, né. Toda vez que a gente É isso. afasta, a gente cria algo muito difícil de ser Os reconstruído extremos, na né? linha do tempo, né. Passa pela tecnologia, pela forma como a gente encara os desafios do mundo atual, né, com toda a nossa bagagem, a gente não pode descartar isso. E eu acho que você consegue fazer essa conexão entre passado e futuro, e como é que a gente resolve no presente. Para mim, IA, bom, a gente sabe, IA está há mais de, né, décadas aí. A grande diferença é que cada um pegava e treinava a sua, e aí estava o valor. Tem companhias, né, monitorando o CX, e a Tully também fez parte disso, como, né, motor de tecnologia, a gente vai entrar, mas cada um tinha a sua de maneira muito proprietária, e isso era valiosíssimo. Quando a gente vai para o generativo, e aí eu trago um pouco para a minha escola de ecossistemas e parcerias e alianças estratégicas, a gente entende, quebra essa caixa de Pandora, todos colaboram. E as empresas gigantes têm ecossistemas de grande colaboração, né? São diferentes players e cada um vai ocupar o seu espaço no mercado dentro de uma grande rede e eles vão se complementar. Talvez aqui o nosso desafio, e é uma das coisas que eu também enxergo, é trazer essa visão ampliada para o empreendedor, dizendo, não tente resolver tudo sozinho. Quando você entende, que é o que você falou, qual é o teu, onde você é bom, não gaste calorias tentando É se isso. tornar uma outra empresa ou uma outra pessoa para resolver aquilo. Tragam aliados e cada um vai entregar para o mercado o que ele faz de melhor numa solução ainda mais completa. Isso vai ser perene ao longo do tempo. É isso que vai dar escala e é isso também que vai dar valor para que ele chegue no sonhado unicórnio, no IPO e se tornar uma empresa relevante nesse mercado. A grande maioria é destruída por não enxergar, eu falo, são baby steps, são passos muito simples, mas talvez pela nossa cultura ou pelas nossas travas, a gente entende que tem que entregar tudo sozinho. É aí que a gente entra literalmente no vale da morte e não vai conseguir entregar. As gigantes não fazem sozinhas. Elas até se juntam com competidores para endereçar um mercado que não está atendido. E fora dali, a regra tá muito bem escrita e ela é respeitada, acho que esse é um ponto importante, que eles vão competir em alguns mercados, mas no mercado que eles forem melhores ainda juntos, eles vão entregar uma oferta, sim, em conjunto, apesar de serem competidores. Acho que isso para nós, na nossa cultura, é muito difícil, né? É dificílimo. E eu acho que se a gente falar que a gente está jogando um jogo de velocidade, como é que eu vou conseguir fazer tudo sozinho e ter velocidade? Eu tenho que trabalhar em rede e até no meu primeiro livro eu falo do trabalhe com parceiros, porque só quando você coloca o produto na mão do cliente o aprendizado começa. Então às vezes a gente fica, não, isso eu vou fazer dentro de casa, e a gente tem essa visão muito patrimonialista no Brasil, né, de não, eu faço o meu,
é meu, e isso faz com que você seja lento. E o que acontece com quem é lento hoje em E dia, pequeno. você não vai crescer, você não vai crescer. E a gente vê várias empresas, né, que criaram ecossistemas extremamente valiosos, onde elas capturam apenas uma fração do valor desse ecossistema, mas essa fração fazem essas empresas valerem mais de 1 trilhão, né, só a fração. Então o valor de você criar um ecossistema maior do que você, tem um impacto financeiro direto, mesmo que porque o bolo cresce. Então eu acho que essa é uma visão muito bom ponto, porque a gente tem uma visão muito restrita ainda no Brasil, eu acho. Se arrisque no que você não controla. É Claro, isso. com regras muito claras e bem estabelecidas e que sejam respeitadas, porque tem uma ética nessa concorrência Óbvio, também, óbvio. e aprender a jogar esse jogo, porque eu acho que aí leva toda a base, né, ela está muito bem sedimentada. Tem que passar para o próximo nível para que o país também seja reconhecido globalmente numa outra escala, além da inovação, mas também na entrega dessa inovação. Você mencionou o bom estudante que tem que tirar 10, o bom funcionário que tem que seguir. Eu fiquei pensando em 2 lados. Acho que ainda existe muita empresa que não faz o básico bem feito, que não está nem tentando tirar o 7 e está aí. Então acho que tem um espaço até de negócios, né. Assim, tem muito problema para ser resolvido ainda, que só isso já é uma fatia do mercado, né, que dá só para, numa conversa, pegar aqui né, dentro do nosso mundo corporativo, já dá para tirar ali 2, 3 coisas que seria ótimo se a gente estivesse fazendo de uma outra maneira, né. E aí, mas você falou da coisa de não fazer necessariamente tão assim, certinho, cartesiano, buscando a nota, né. E aí minha próxima pergunta vai um pouco para esse mundo das métricas do empreendedor. Porque quando ele está lá com o seu pitch, a gente vai falar um pouco, eu queria que você depois contasse um pouco também essa parte mais soft skills, digamos assim, que é quando você vai apresentar a sua empresa. Mas pegando no mundo numérico de métricas, né? A empresa que está nesse momento de expansão, né, de venda, de avaliação, como você comentou no começo, ela tem que ter ali uma lição de casa muito bem feita, né, dos dados que ela está apresentando. Então vamos pensar que a pessoa que está assistindo a gente, ela está querendo entender quais são essas métricas, quais são esses KPIs que você precisa carregar. Então conta um pouco pra gente como é que você vê esse momento, que é um mix, né? Porque ao mesmo tempo o inovador às vezes não tem que respeitar muito a regra, tem que ir olhar para frente, mas você tem todo um processo ali bem cartesiano que você precisa também estar bem dominado, né? Eu acho que você tem que. O que é inovação não é fazer qualquer coisa, ela parte de uma restrição, né? É muito difícil inovar na abundância, né? Quando eu imagino, né, a gente falou dos unicórnios, jorrou dinheiro para os unicórnios. O que eles entregaram? Às vezes a gente vai em corporações, não, a gente vai criar um app aqui, a gente olha um andar inteiro de desenvolvedores, só que 3 pessoas colocariam no ar esse app. Então a abundância de recursos não é uma coisa que traz inovação. A escassez traz a inovação. Eu não ter saída, eu não ter alternativa, isso que fez os empreendedores brasileiros ficarem muito criativos. Mas assim, o que a gente normalmente olha, né? Eu acho que tem alguns indicadores básicos do negócio que a gente tem que prestar atenção. Primeiro é o quanto eu estou crescendo. Esse é o indicador no final do dia, é o termômetro que fala se eu estou conseguindo ir bem ou não. Porque crescer envolve um monte de coisa, envolve eu reter clientes, né? Porque não adianta se eu tenho que conquistar novos clientes todo mês, eu não estou retendo o cliente. Então eu preciso empilhar receitas para conseguir crescer. Eu tenho que ter um componente de indicação, o cliente que usou falou, pô, isso é muito legal, então é um efeito meio juro composto, eu vou retendo e tudo mais. Então o que a gente olha? O resultante é o crescimento. Quando a gente investe numa startup, a gente está olhando, por exemplo, taxas de 10% ao mês, que se a gente olhar em juro composto, pô, compõe um crescimento relevante. Quando ele começa a reduzir o crescimento, para mim é como se fosse um indicador de que a gente tem que abrir a caixa e entender qual das partes tem um problema ali. Geralmente, as perguntas que a gente pode fazer é qual o problema que você resolve, como que você explica o seu problema, para quem você resolve esse problema. E às vezes a gente não tem clareza. Então, um dos pecados muito comuns do empreendedor, eu costumo dizer é que acender a vela para mais de um santo não aumenta a possibilidade de milagre,
né? Você tem que escolher um santo e acender a vela para um santo para conseguir o milagre. Então, se você tem que escolher para quem que você vai vender. E quando você escolhe, é como se eu faço a analogia da faca. Você não consegue cortar com uma faca que não é afiada. Então, se você afia a faca, ou seja, você escolhe um nicho muito específico, é como se fosse uma faca afiada penetrando no mercado. É um contrassenso para o empreendedor, parece que ele está abrindo mão de receita. E ao contrário, ele é contraintuitivo porque ele cresce mais rápido quando ele escolhe. Então, esse é um sintoma muito claro. Às vezes, eu atendo essa empresa, eu atendo uma média empresa, também uma grande, uma média, e agora a gente tem uma estratégia para pequena. Botou 3 públicos, 3 estratégias de marketing, 3 estratégias de vendas, 3 produtos. E quando o cara não tem nem recurso para fazer como que ele vai conseguir? Então essa é uma coisa. Outra coisa, o que o seu produto propõe a fazer? Ele propõe a reduzir o custo de XYZ. Legal, quantos usam o seu produto? Tem 100 pessoas usando meu produto, 100 empresas usando meu produto. Legal, quantas reduziram de fato o custo XYZ? Só 10% delas. Então o teu produto não está resolvendo o problema. Mas isso é óbvio quando a gente fala aqui, só que no meio da batalha, né, ele não consegue parar e olhar isso com a objetividade. Não, peraí, então eu tenho que voltar para a prancheta e resolver. Então isso afeta a retenção. Então o cara compra o produto, fica 4 meses, cancela, se é um produto de assinatura. E esse cancelamento tem um preço muito grande. Então, às vezes, ele não entende isso e ele tenta corrigir outras coisas, do tipo, eu tô com problema de retenção e eu acho que o meu problema é minha máquina de vendas. Eu vou botar mais vendedor aqui. Mas o que esse vendedor tem para vender? Qual que é o storytelling que ele dá? Como que eu me conecto com esse nicho? Então, eu acho que esse crescimento é uma derivada da combinação dessas partes que estão aqui nesse segundo nível que fazem essa taxa de crescimento acontecer. Mas eu acho que o empreendedor bom ele tem que estar olhando todos esses indicadores e entender qual o gargalo, né, pegando a teoria das restrições né, lá de trás que a gente foi treinado, qual o gargalo do momento, resolver esse gargalo e partir para o próximo. Mas não ficar tentando resolver tudo ao mesmo tempo que nem uma barata tonta, que é uma realidade de muitos empreendedores hoje. E ela passa pelo nosso laço cultural também, né, Pedro? Total. Que é essa dificuldade Disciplina. de ser conciso. Falou, tem, né, uma teoria que se você explicar o problema, você já resolveu a metade dele. Se você tem a capacidade de explicar. Primeiro, constata. Segundo, o laço cultural, a gente é indireto e tem dificuldade de dizer não e fazer boas escolhas, porque a gente sempre acha que está perdendo por conta da escassez. A gente já nasce perdendo e aí, poxa, como é que eu me treino para perder mais um pouco? Eu vou falar não, eu vou perder aquilo ou deixar de ganhar e eu acabo indo ao que você falou, como uma faca muito afiada, profundamente capturando aquela demanda daquele mercado. Mas aqui o que eu deixei de ganhar e que na nossa cabeça foi perdido, nossa, olha o sucesso ali em conseguir ganhar receita, escala e ser reconhecido naquilo. Então, quando a gente olha para esse ambiente, que no final é um material humano, né, e soft skill, ele tem que ser olhado e ele é importante porque ele vai ajudar, primeiro se ele está muito solitário, de quem que ele se cercou, né? Não sei se você vê muitos iguais dentro desses empreendedores, porque é fácil dialogar com alguém que concorda comigo. Quero ver dialogar com alguém que vai totalmente contra o que eu penso, mas na mesma direção para resolver o problema. A gente traz muito para o pessoal e olha pouco para o que eu estou resolvendo o problema do cliente. E aí vai numa outra estatística que a gente tem aqui, que é, né, na nossa base de clientes, em geral, capturando esses sinais que você falou, muito de sinal, a tecnologia consegue ajudar a fazer isso em escala. Normalmente as marcas, e marcas passam por pessoas que um dia inventaram essas empresas, dizem não, metade dos meus clientes estão muito satisfeitos com o que eu estou entregando para ele. A gente vai no dado validar com o cliente ali a frio, só 15%. Olha a diferença entre o que eu acho que eu entrego para o mercado e para o meu cliente e o que o cliente reconhece. No final, né, o resultado vem pelo que o cliente reconheceu de fato. E aí onde o número, ele não mente. E você está sempre como guardião aí desses números e ajudando eles a apontar a realidade. Tem que pisar no chão, tem que pisar no acelerador, mas com o pé no chão, porque senão você começa a voar e vai ser isso, né? O cliente vai... Tem empresas que são muito boas, a gente sabe,
de criar a máquina de vendas e tem um churn altíssimo. Você tem que ser muito bom aqui. Tem que estar muito azeitado e você tem que estar preparado para perder aqui em cima e recuperar rápido. É isso. Né? Eu já gerenciei empresas que eram 60% de churn. E eu tinha uma máquina poderosa, tanto que, né, chama de máquina de moer carne. É péssimo, mas ele se propôs a fazer aquilo e conseguiu manter essa operação de pé. Cada um tem que fazer as suas escolhas no meio das suas É isso, batalhas. são escolhas. São Tem que escolhas. ser consciente, né? É quase aquela máxima de que não vai ser a sua primeira empresa, talvez seja a segunda, talvez seja a terceira, porque esse histórico que você tem, né, vendo e vivendo, e o que você consegue entregar para essas pessoas de conhecimento. Por exemplo, eu já vi isso, eu posso te dizer, né, que outras pessoas já passaram por esse caminho, por esse processo e resolveram assim, assim, assado. Você comentou lá no começo que você tem um braço, obviamente, de educação e a sua mentoria com essas empresas né, com esses empreendedores é um processo de compartilhar esse conhecimento. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho do ACE Summit também, né? Porque a gente vê muito essa tendência, né, de as pessoas, e a gente traz essas pessoas aqui, inclusive, né? Porque vocês têm muito conhecimento pela natureza do negócio. E aí vocês criam essas ferramentas para compartilhar isso com essas pessoas. Então conta pra gente um pouquinho do histórico do evento, como é que você vê essas interações acontecendo com as pessoas que participam, né? Porque imagino que tem muito insight valioso que sai dali, né? Tem muito insight valioso e eu acho que o ACE Summit é um evento que a gente faz todo ano, né, no meio do ano, dia 30 de julho desse ano agora, e é um evento que nasceu de uma inquietude nossa, né? Quando a gente vê os eventos no mercado, a gente vê aquela coisa que é uma experiência minha pessoal, né? Eu vou num grande evento e aí tem um nome, né? Uma pessoa, né? Ou sei lá, um ex-presidente dos Estados Unidos, Uma alguma coisa assim. persona, né? Ela fala, uau, eu vou ver essa pessoa. E aí a palestra dessa pessoa, legal, ok. Aí eu tô cansado já no final do evento e eu vejo um lugarzinho ali, eu sento e a pessoa que está no palco, às vezes eu nunca ouvi falar dessa pessoa. Mas essa pessoa explode a minha cabeça. Aí eu abro o meu bloquinho, eu saio anotando, eu saio cheio de insights, eu saio com muita inspiração. E aí depois o cara que sentou do meu lado, a pessoa que sentou do meu lado faz uma coisa e eu me conecto com ela. E aí a gente falou, peraí, vamos... E se o nosso evento for todo configurado para uma métrica que a gente criou na nossa cabeça, que é o IPM, é Insights por Minuto. E se as pessoas puderem sentar numa palestra e se expor a uma realidade que nunca viram, e aí a importância da curadoria, né, de você conseguir sentar lá e falar, uau, isso aqui, nossa, essa pessoa, né, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, tem um caso dos empreendedores que venderam a empresa deles, recompraram a empresa deles e receberam um investimento, agora estão tocando novamente o seu negócio. O que faz uma pessoa fazer isso? Como que é uma história dessas? Isso que eu quero aprender, né? Então, nossa estrela guia foi sempre o que nos instiga, o que nos inspira, o que faz a gente questionar, e toda essa lógica é o que está por trás do ACE Summit. E, obviamente, que a gente entende que essa inquietude também atrai pessoas inquietas de todos os lugares. Então a gente acha que fazer esse mix, né, vem um cara de uma grande corporação, vem uma empreendedora, e um senta do lado do outro, fala, olha, eu faço isso, pô, isso aqui é legal, e sai um negócio, sai um insight novo. Então a ideia do ACE Summit é ser um ambiente altamente inspirador, onde as pessoas saiam diferentes do que entraram, e não aquela coisa, não, tô aqui, botei minha mochilinha aqui, anoto, legal, preciso cuidar, amanhã... Não, é um negócio diferente. No mínimo, eu vou sair com uma coisa que eu nunca vi na vida, e é um pouco isso. E é difícil hoje em dia a gente ter isso, porque eu acho que a maior parte dos eventos são, não, o que atrai pessoas? O que atrai pessoas, É o né? pensamento ao contrário, né? E o que a gente quer, não, o que inspira as pessoas, e as pessoas têm que confiar na curadoria do ACE Summit para isso. Então essa é a nosso take aí do evento. Estaremos juntos, né? Estaremos juntos, Estaremos muito felizes aí, trazendo esses públicos dos mais diferentes backgrounds para inspirar a galera. Não, e eu tô pensando, eu acho que as pessoas saem mais humanas e mais criativas, ao contrário da inteligência artificial que a gente estava falando no começo.
Porque a análise do dado, a performance, não sei o quê, não é disso. É sobre essa conexão do tá bom, mas e o próximo, né? Que é o que falta. A gente não precisa mais necessariamente interagir para analisar planilhas ou os dados, etc. Mas a gente precisa interagir para se inspirar, né? E eu tô achando que essa conversa aqui já tá bem ISP, não, É. IPM. IPM. IPM, muito bom. Insight por Insight segundo. por minuto. É isso Podia aí, ver por é isso aí. segundo Eu já também. quero o segundo. É. já Agora, botei vamos lá, na vamos IA. lá, Você vê? vamos, dobra a meta. Não, você vê É como a Dobra. tecnologia faz isso, a gente É. acelera, né? Você É quer isso por aí. segundo. Muito bem. E é maravilhoso disso que o Pedro comentou, é o que, e a gente sempre está descarregando o conteúdo do quê. A gente está preocupado em saber como, porque o como sou eu e o Pedro, eu contigo, nós três juntos, aí a gente vai sentar e entender como faz aquilo, porque enquanto aquilo não se torna real na nossa vida, nos nossos negócios, muito dificilmente a gente vai adotar. É isso, e a gente fala, não, agora a gente precisa ter narrativas para conseguir. Legal, mas me mostra alguém que criou uma narrativa, deixa eu ver como que essa. Então, é isso que a gente quer hoje, a gente quer ver, e quando a gente se depara com o negócio, fala, eu também posso fazer isso, né? Por que eu não fiz isso antes? E aí onde vem a verdadeira inspiração, né? A Tamares comentou no começo, né, que a Twilio, obviamente, a gente tem nossos clientes que têm um perfil mais executivo, mais de negócio, mas a gente carrega uma história muito grande de desenvolvedores. Então é muito interessante, porque aqui a gente tem esse perfil, que a gente fala que são developers, mas na verdade são pessoas que estão criando, né? Então assim, e criar, você precisa, não você precisa nascer com isso, você precisa ter um clique, você fala assim, não, eu vou criar uma nova campanha, eu vou criar um novo produto, vou criar um novo serviço, vou criar uma nova maneira de vender, de me comunicar, né? Então, assim, a gente tem muito isso no nosso DNA, assim, e é quando a gente fala com os clientes que estão, assim, fiéis na nossa plataforma, são os que conseguem criar em cima, que é a capacidade humana É isso. em cima da tecnologia. É isso. Né? Tecnologia é ferramenta. Pois é. Quem usa a ferramenta que é o artista, né? Sim. Eu digo, pessoal, também não se apavorem se você não consegue criar coisas incríveis. Às vezes só a habilidade de juntar duas, você já está... Não, e o básico bem feito, É que o é o que a gente básico estava bem falando. feito. A gente obviamente tem muitas conversas aqui no podcast sobre CX. E aí a gente fala que num mundo que a gente vive, a gente poderia, com a tecnologia que a gente tem, a gente poderia estar assim, tirando nota 10 de 10 as empresas, né? Mas é difícil, né? Porque o básico bem feito ainda é quase impossível, é inacessível por motivos que a gente diagnostica dentro da Twilio. Sejam plataformas isoladas, sejam equipes que usam outros sistemas, sejam os dados que não estão encontrados no mesmo lugar. Então, a gente sabe o porquê, mas é preciso criar esse movimento onde a gente esteja exigindo que isso aconteça, Perfeito. O humano é diverso. Como é que você coloca o humano? Ele não vai reagir da mesma forma que a tecnologia. Isso tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto. E o Steve Jobs nos ensinou, né, que quanto mais simples é para o cliente, mais complexo é no back-office para fazer isso acontecer. E o que a gente às vezes coloca, a gente joga a complexidade para o cliente, né? Ah, não, você tem que copiar e colar aqui e tal. Não, se eu eliminar isso aqui, isso exige horas e dias de discussão, alinhamento entre áreas, e ninguém quer comprar essas brigas. Mas são essas brigas, quando a gente fala de CX, por exemplo, que geram o valor lá. Imagina remover uma fricçãozinha para o cliente, às vezes é a diferença dele escolher a nossa empresa versus outra. Então, quando a gente tem isso como filosofia, e não é tecnologia, a tecnologia ajuda a viabilizar isso, mas é como a filosofia por trás disso e como a gente simplifica a vida, né? Tem um exemplo cultural e tecnológico bem recente aqui da gente, que é o pagamento de Pix por WhatsApp. Por quê? Todo mundo já passou por isso. Você vai lá no restaurante, você compra um almoço para mim, eu tenho que te pagar depois. Aí você vai e fala assim, oi Marcela, tudo bem? Aqui tá o meu Pix, é o meu CPF, tudo no mesmo Copiar, bloco. colar. Aí, não sei se vocês viram, começou a rolar na internet uma piada falando, gente, quando for colocar o Pix, coloquem outra mensagem, porque isso facilita a vida. Olha a usabilidade Stage 1, lá embaixo. Só que existe essa funcionalidade, né? E a Twilio acabou de lançar, inclusive, dentro da plataforma você consegue fazer o pagamento por Pix. E a Meta está, obviamente, liderando porque ela vê que é uma necessidade humana, né? Então, assim, esse mundo, se a gente fosse fazer uma lista do que facilitaria a minha vida, das 6 horas da manhã até as 10 da noite, a gente dava, assim, uma lista para as empresas de como que elas podiam melhorar um pouquinho e a gente ia sair
Gente, obrigado por fazer isso bem feito, né? Então é uma loucura. Mas para que isso aconteça, cada um tem que ter a consciência do que ele faz bem feito, porque pode ser que ele precise parcerizar com alguém que vai complementar essa oferta. Então também não tente resolver tudo sozinho. A própria Meta, né, e a própria Twilio, a gente anda em parceria. A Twilio é o seu motor para algumas coisas, motor para grandes empresas, né, de CX, de atendimento a cliente, em que muitas vezes nem a Twilio é reconhecida, mas ela sabe que aquilo faz bem, ele é reconhecido, né, por um outro player do mercado, a gente se junta e vai entregar uma experiência boa com ServiceNow, com Salesforce, com grandes players desse mercado, com Zendesk, que são parceiros globais. Então, quando a gente traz isso para a nossa realidade Brasil, é possível fazer isso também, mas esteja atento e aberto, né, o que o Pedro falou. Abre essa visão, sai né, daquele... Pensa no Fala. cliente, depois vê como resolver depois e volta. Não, e é a E peça criatividade. ajuda. peça ajuda. peça E ajuda. exato. A gente está chegando ao final da conversa, mas eu tenho uma pergunta ainda que ela é muito humana, que é aquele momento do pitch, né? Que a startup vai te convencer, né? Vai convencer a Tamares a investir na empresa, né? Então, assim, mais do que um layout bonito, mais do que uma ideia, mais do que... E muitas vezes é o que você falou, uma visão meio romântica, é mais do que um... Deixa eu te convencer quanto esse meu produto, esse meu serviço é maravilhoso. Você tem que estar ali, de novo, com as métricas bem ajustadas, né? Um processo bem organizado. Então, assim, conta pra gente a sua opinião, o seu conselho desse momento, para as empresas estarem preparadas para esse momento que vai chegar, e não vai ser uma vez, vão ser várias vezes, e eles vão melhorando com o processo. Mas eu imagino que você tem algumas best practices também que seria muito útil compartilhar. Você E a conta cota quantos de pitches você já escutou? Seria uma milhares, bela métrica, né? milhares de pitches. É. E hoje eu não gosto de ouvir pitch. É? Eu não gosto de ouvir porque eu não tenho paciência Ah, para ouvir pitch. olha aí, ai. Eu não tenho. O que eu Deixa faço? seu assistente, a inteligência É, artificial não, ouvir. hoje, assim, por exemplo, se uma startup submete um pitch deck no nosso site, a gente tem 8 agentes de AI que analisam esse pitch. Obviamente que tem uma análise humana posterior, mas um é um agente de mercado, um agente de produto, e eles vão e fecham um relatório final para a gente, todos treinadinhos para a gente fazer isso. Mas o que eu gosto de fazer, eu gosto de entrevistar o empreendedor e não que ele me diga. Então, assim, eu falo primeiro, qual o problema que você resolve, como que você resolve, como é que é o teu produto, quantos clientes você tem, qual que é a tua taxa de crescimento. Eu pergunto porque aí eu vejo mais valor. Mas, assim, eu sou uma exceção. Ainda, acho que VP, eu mesmo assim, eu vejo pitches ainda. Não faz uma sopa de letrinha de tecnologias. Eu uso AI para não sei o que. Ninguém quer saber se você usa AI. Todo mundo vai usar AI, né? Se você não usa AI, tem algum problema com né, com o seu negócio. Então, foque muito eu acho que talvez um dos problemas mais sérios que eu vejo nos empreendedores, eles têm dificuldade de articular sua visão de uma maneira muito clara. É isso que eu acho que vai acontecer com o mercado. A forma que eu tenho de competir nesse mercado é essa. E eu, né, e o nosso time somos os mais qualificados para fazer isso por causa disso. Né? E eu acho que se você consegue articular esses 3 eixos de uma maneira muito clara, porque hoje em dia o produto está se tornando cada vez mais um commodity dentro do pitch. Qualquer um copia qualquer produto muito rápido. Então eu quero saber a sua capacidade de escalar. Hoje em dia está se tornando cada vez mais importante qual que é a sua hipótese de distribuição desse produto. Porque muito empreendedor não coloca energia na distribuição. Como que eu vou chegar, né? A gente fala muito com a Thames, né? Qual que é a tua estratégia de distribuição? Não, a gente vai comprar Google Ads e eu vou criar uma máquina de vendas. Que mais? Legal, e aí, como é que você vai? Você tem um jeito diferente de gerenciar essa máquina de vendas? Você descobriu alguma Qual é o coisa? diferencial competitivo, né? Basta eu pegar um monte de grana e colocar numa máquina de vendas, eu vou ganhar de você. Se eu tiver mais dinheiro, botar mais vendedores. Como que você vai distribuir? Não, eu vou pulverizar desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Então, se você tem uma visão clara de como... E tudo bem você não ter... Isso é importante, né? Você não ter respostas decisivas sobre as coisas. Olha,
a gente aposta muito nisso por causa disso, disso, disso. A gente está testando no momento isso. Isso aqui a gente aprendeu, isso deu certo, isso deu errado. Ninguém espera que o empreendedor... Quando o empreendedor vem com muitas certezas, ou ele está mascarando as incertezas dele, e é que nem... Como eu sei... Eu já vi muitos pitches, eu já reconheço padrões, eu sei que ele tem problema naquela área ou que ela tem problema naquela área. Então eu consigo dizer, mas como é que você vai resolver? Quais você acha que vão ser as suas maiores dificuldades indo para frente com esse modelo de negócio? E se a resposta é, olha, hoje tem um grande grau de incerteza aqui, 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 mas a gente está confiante que a gente consegue... É isso que eu gostaria de ter uma conversa um pouco mais aberta, mais do que aquela... Porque, assim, se uma história com uma, né, envolvente, sozinha vendesse, a gente não precisava de empreendedores, a gente pegava uma escola de atores, né, e os atores captariam bilhões de dólares, né? Então não é isso, é como que eu... É genuíno. É É massa genuíno, crítica, né? É né? genuíno. Eu gosto muito, tem o livro do... Eu me esqueci o nome do livro do Damodaran lá, que é o... Já é veterano de valuation, de empresas, e ele fala, é uma história contada com números. E ele fala, se você diz que a sua estratégia vai ser essa, a sua taxa de conversão deveria ser essa. Hoje no mercado ninguém chegou a uma taxa de conversão dessas. Como que você vai atingir essa taxa de conversão? Confrontar com a realidade. É, que é o que está na minha cabeça. Quando eu vejo um pitch de alguém, eu vou imediatamente decompor esse pitch em partes e metrificar essas partes e entender como que isso tem paridade com as outras coisas que eu vejo no dia a dia. E se o empreendedor não faz uma engenharia reversa disso da minha cabeça, o empreendedor não vai conseguir se conectar comigo, porque eu faço isso o dia inteiro. Né? Que nem ele ir para o É médico. só faca afiada. É Exatamente. a sua Então, especialidade. é que nem eu ir para o médico assim, falar assim, eu tô com uma gripe, mas é uma gripe totalmente diferente. É uma gripe que alho não funciona e não sei o que não. Não, gente, eu vejo gripe o dia inteiro. Eu sei o padrão, dura 7 dias e tudo mais. Então você não vai me ensinar de uma gripe, você tem que chegar junto comigo no pitch, né? Agora, você vai fazer o pitch para uma pessoa leiga, tudo bem. Mas eu sou especializado em ver isso, eu vejo isso o dia inteiro. Eu tenho agentes de AI que debulham pitch. Então você tem que ir 2 passos para frente, mas sem estresse, né? É mais testar o seu próprio... Se o seu pitch não para de pé nas partes, provavelmente o seu negócio não para de pé nas partes. E acho que a última coisa talvez seja... Os melhores empreendedores me dão uma aula sobre o mercado. Quando eu acho que eu sei, né, eu faço 2 perguntas, não, Pedro, isso aqui que você está falando já não é mais verdade, porque já veio uma portaria do governo tal que mudou isso aqui, e o mercado isso, e agora a gente está vendo isso, e o que vai acontecendo... Ah, eu aprendi uma coisa com esse pitch. Então, sempre quando eu aprendo algo, também é um indicador importante. Como eu vejo o mercado o dia inteiro, eu aprender algo sobre um pitch também me mostra que o empreendedor já foi 3 casas depois da vírgula naquele mercado e ele sabe tudo sobre aquilo. Então, isso também é muito importante, né? Não paralise pelo medo de enfrentar o Não, Pedro. não é um enfrentamento, né? É uma parceria, É pelo que uma você tá parceria, falando. né? É. E na pior das hipóteses, ele vai sair com inputs para melhorar o negócio, Sim. né? Eu acho isso que a gente Isso se é preocupa muito. valiosíssimo, né? Sempre o feedback que vem depois, primeiro, e a gente vê muitos venture capitalists assim, respondendo, não, obrigado, Tamares, foi ótimo, mas assim, neste momento nós optamos por não seguir avaliando a sua empresa, não é melhor... O que ela vai fazer com isso? Ou temos dúvidas quanto à sua defensibilidade no mercado. Cara, como é que ela vai pegar isso e melhorar o negócio dela? E às vezes eu eu não acho que ela tenha a capacidade de fazer isso, às vezes eu acho, outras coisas, mas eu vou colocar uma resposta muito educada, e a gente tenta não fazer isso. A gente tenta chegar e falar assim, olha, sendo muito franco com você, essas são as partes que a gente tem dúvida do negócio, e eu espero que você faça... E às vezes o empreendedor volta, fala, mexi, ouvi, tô aqui de novo, a gente fala, ótimo, agora você está pronto, e a gente investe. Para mim, é importante que ela se dê bem no mercado. Independente de eu investir ou não, o ecossistema como um todo se beneficia e todo mundo ganha. Então, se ela for bem,
eu vou, investindo ou não, é genuinamente o desejo dos empreendedores se darem bem no Brasil. E eu vou encerrar falando que eu acho que essa é a sua arte, né? É esse o Essa é a impacto que arte. você deixa Essa é a arte. quando você tem a tecnologia te ajudando, mas é a sua visão do futuro, é o seu imprint, né, no mundo. É esse legado que você está deixando, dando de volta para a pessoa esse conhecimento, toda essa análise, né? Muito obrigada, Pedro, pela aula que você nos deu, por ter compartilhado tanto conhecimento. Obrigada, Tamares, também pela Obrigada, Marcela. contribuição. E é isso, pessoal. A gente está chegando ao fim de mais um episódio do podcast da Twilio. A gente trouxe bastante coisa nova, diferente sobre o mundo de startups, de empreendedorismo, mas falando de tecnologia, de humano no final das contas. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.